Fala, minha gente! Seja muito bem-vindo à nova temporada do CIEGcast, o Papo da Grana. A gente vai falar sobre negócios, a gente vai falar como gerar mais receita, como trazer mais lucratividade, mais eficiência, mais propósito para as empresas. E hoje, nessa nova temporada, eu estou recebendo um querido, que é o professor Robson Guedes, mas ele gosta de ser chamado de Robinho, ele prefere ser chamado de Robinho, então eu vou chamar ele com o apelido carinhoso dele. Meu amigo, seja muito bem-vindo aqui ao CIEGcast. Obrigado, Henrique. É uma honra estar com você aqui. O CIEG, você não sabe, mas o CIEG é uma casa, é minha casa também, porque eu uso muito vocês lá na Contabyte, então estou muito feliz pelo convite. Que bom, fico feliz. E falando só um pouquinho desse cara aqui, ele é especialista em administração pública pela Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, é bacharel em Ciências Jurídicas pela Universidade de Mogi das Cruzes, é CEO da Contabyte. A 2024 fechou o ano aí próximo dos 1.000 clientes. Isso. Foi isso? Foi. E graças à mentalidade de ter construído não apenas um escritório, mas sim uma verdadeira empresa de contabilidade. É fundador da formação SL, a melhor formação do país para quem quer ter sucesso no ramo contábil, ideal para contadores autônomos que desejam montar um escritório bem-sucedido do zero ou escritórios contábeis em busca de expandir seus negócios e ter mais lucratividade. É isso aí. Muito bem, muito bem. Você começou essa jornada de empreendedor já tem um tempinho já. Cara, eu tô 12 anos nessa vida, Henrique, e é uma vida desafiadora, né? A gente tá falando aqui, a gente fica o tempo todo pensando em como produzir mais, crescer, né? Uma coisa que eu coloquei na minha cabeça desde o início é que eu não tinha um escritório de contabilidade, eu tinha uma empresa de contabilidade. E acho que essa foi a grande diferença. E com uma empresa, a mentalidade muda completamente, né? Então, um contador que pensa que ele tem um escritório de contabilidade, ele está no passado. Nós, contadores, somos donos de empresas de contabilidade. Enxergar como um negócio. Como negócio. E não enxergar como um departamento do cliente, né? Cara, enxergar como departamento do cliente, ou ficar só resolvendo ser o bombeiro, sabe o bombeiro da operação? Apagando incêndio, ou com aquela toalha enxugando gelo o tempo todo, né? Perfeito. Você não vai sair do lugar, né? A gente está diante de uma reforma tributária agora. Robson, você é um professor universitário, tem bastante conhecimento aí, e eu queria entender o que a reforma tributária pode mudar nesse jogo do empreendedorismo contábil, né? O que você percebe, pelo que você sabe, pelo que você vê, quais são as oportunidades que a gente tem agora nesse novo cenário? Henrique, são muitas as oportunidades, né? Mas assim, a primeira coisa é o contador entender que ele já tem um protagonismo na sociedade e no mundo dos negócios, né? Quando o contador ele entende que ele é protagonista dos negócios, ele consegue se posicionar, consegue se vender melhor para a sociedade e ter tickets mais altos, não vai disputar preço de contabilidade, porque assim, ó, quando você quer ir num bom cardiologista, você vai discutir ali o preço da consulta do médico? Não, eu quero que ele não me mate. Você quer que ele não te mate, né? Então você vai escolher um contador para não matar a tua empresa. Porque se você escolher um contador errado, ele mata o seu negócio. Verdade. Então quando ele se posicionar bem, ele se coloca e ele é protagonista da sociedade. E a reforma tributária vai trazer não, já trouxe, né? Porque ela foi aprovada, já está a gente vai conversar o período de transição dos impostos, aos poucos vão sumindo o ICMS, ISS, entrando IBS, CBS, e aí as pessoas vão começar a precisar ainda mais dos contadores, porque o jogo já é complicado com uma regra tributária. Nós vamos trabalhar os próximos 10 anos com duas regras tributárias. A antiga, que acabou faz alguns dias, e a nova que começou agora. Então, o empresário vai precisar muito do contador. Se você, como contador, se posicionar bem nesse cenário, e aí posicionar bem é assim, você se colocar nas redes sociais, você participar de grupos de networking, se você frequentar qualquer evento e colocar esse tema em pauta, você vai ser protagonista porque vai mexer no bolso das empresas, né? Ainda é um cenário desafiador, porque a gente não sabe na prática o que vai acontecer de economia não, né? O que vai acontecer de impostos mais caros para o bolso do empresário. Não, mas era justamente isso que eu queria saber. O que muda no bolso do empresário comum? O que a reforma tributária muda no bolso desse cara? Então, ainda, assim, tem muita gente estudando, a gente estuda profundamente isso, mas ainda não está claro para ninguém ainda, porque ainda o comitê gestor
do IBS, da CBS, ainda vai definir as regras para ficarem mais claras, né? Vão vir outras leis complementares para ainda regulamentar ainda mais a lei, né? Mas a regra do jogo ainda não está bem definida. Está definida que nós vamos ter uma alíquota padrão ali, média de 26%. Então imagina o seguinte, eu tenho uma empresa do Simples Nacional, que hoje está lá na sua alíquota de 6, 7, 8, e de repente ela vai para 26. Tem exceções, né? Porque você vai ter exceção para o mercado médico, para o mercado da educação, você vai ter outras exceções no mercado, mas o ponto de partida são os 26%. Tá? E aí, como eu vou passar isso para o meu cliente, como eu vou passar isso para a minha equipe, como eu vou entender esse cenário? Então, o contador vai ser o cara que vai desbravar tudo isso com a sociedade, porque a reforma ainda ela é muito embrionária. O governo, ele imagina como vai ser, mas não sabe, não vai cravar. Os empresários imaginam como vão ser, mas ninguém consegue cravar ainda. Então, o contador, se ele aproveitar essa oportunidade, as dores de todos os empresários vai ser o quê? Vão ser as dúvidas. Se você estiver bem posicionado, você vai crescer bastante o seu negócio. Vamos supor que você vai chegar na próxima segunda-feira no escritório, já virou a reforma tributária, você já tem a clareza de todas as regras, está tudo muito claro, você sabe quais são as 4 linhas onde você pode jogar, beleza. Quais os desafios que você, enquanto gestor, vai ter? Quais são as primeiras coisas que você vai ter que fazer para poder resolver e pacificar esse tema dentro da tua operação? Olha, você fala a operação da contabilidade ou a operação de uma empresa? Eu acho que principalmente da sua contabilidade, né? E posteriormente também dos seus clientes. Querendo ou não, eu acho que uma coisa está bastante ligada à outra. A gente entender e vender bem para o time que mudou. Então, a regra é nova, tá tudo bem estabelecido, a gente precisa mudar o jogo e mostrar que onde entra a proatividade. A gente não pode ser reativo, né? O reativo ele só vai reagir quando alguém reclama alguma coisa, ou a gente tem que ter mais proatividade, a gente gerar informação para o nosso time. Aí o empresário contábil tem que gerar informação para o time dele, para ele comprar essa ideia da reforma, para ele comprar a ideia que há uma mudança significativa na vida, vai ser uma mudança significativa na vida dos empresários brasileiros. E eu sou empresário contábil, então vai mudar a minha vida. Quanto eu vou pagar mais imposto na minha contabilidade ali, né? Quanto os meus clientes vão pagar mais impostos, e a gente entender que mudou o jogo. A gente tem que... Você acha que o primeiro desafio, então, é com o time? É com o time. Você engajar o time, porque no mundo da contabilidade, o time é muito operacional. Então tá todo mundo ali preocupado em apurar imposto, fechar balanço, Matar as pendências. folha de pagamento, e aí cliente ligando, cobrando, e você vai crescendo, você vai percebendo que vai aumentando as demandas, e aí você tem que fazer esse time se desconectar em alguns momentos daquela regra operacional para entrar para a mudança, né? É mudança da cabeça. Eu falo muito isso na Contabyte. A gente fala muito com a Marina, a gente tem que mudar o mindset do time. Se o time não entender que a gente tem que ser o braço da empresa, na prática eu falo assim pro meu time, essa semana conversei com vários. Você tem que entender como funciona o jogo, o mundo dos negócios. Eu não quero que você entenda aqui como apura PIS, COFINS, como fecha a folha, como você se posiciona dentro do mundo dos negócios. Você trazendo um contexto, né? Você está fechando uma folha de pagamento para quem? Sim. Quantas pessoas vão ser atingidas com o teu fechamento? É isso. Quanto vai custar essa folha para o financeiro que vai pagar? O financeiro está esperando a folha porque ele está contando o dinheiro para pagar. Você imaginou a cabeça do financeiro ali? E aí, se atrasar, atrasa o salário da turma. Você tem quantos funcionários lá? Hoje a gente tem 26 funcionários. E aí eu tenho 26 funcionários. Aí você vai falar para mim, né? Atendendo quase 1.000 clientes, cara. Então, o Johnny Martins é o meu mentor na área da contabilidade, e o Johnny teve um dia com a contabilidade, ele falou: "Eu não acredito". E aí ele foi entender comigo. Eu sempre trabalhei muito seriamente, processos, pessoas e tecnologia. Mas tecnologia é o mote principal. Então, assim, a gente pode crescer dentro da Contabyte muito, muito, muito ainda mais no Simples Nacional. A gente tem tecnologia para o Simples. A gente cresce muito em autoridade. Por quê? Eu vendo os relatórios do CIEG. Eu pego os relatórios do CIEG ali e eu mando para os meus clientes. Eu mando para todo mundo ali, ó. Ó, que são os seus top fornecedores. Ó, de que estado você comprou mais. O cara olha aquilo ali e fala: "Pô, meu". Deixa eu entender um negócio com você. Você, por exemplo, você falou agora da CIEG, você já é um cliente nosso antigo e tal. Eu queria entender
como que a tecnologia, nessa mudança toda da reforma tributária, como que o empresário ele pode utilizar a tecnologia para ele não enlouquecer? Acho que o principal ganho da tecnologia, quando a gente fala em contabilidade internamente, é que a gente otimiza a vida dos nossos colaboradores, a gente ganha em tempo e a gente vai aumentar a nossa margem de lucro. Se você usar as tecnologias da forma correta ali, absorver tudo, se aproximar das empresas, etc., você vai conseguir performar e você vai conseguir ter uma margem de lucratividade muito maior. Onde a margem de uma empresa de contabilidade ela perde muito é no número de funcionários, né? E aí, perde também porque assim, você é CEO do time, você tem seu time, é difícil você liderar, né, os seus líderes liderarem a parte de baixo, você precisa ter tecnologia para isso avançar. E a tecnologia foi um processo que a gente vem estudando há alguns anos, e hoje o que ela traz de muito interessante? E aí, tô falando aqui, eu tô no CEGcast, mas eu tenho que falar do CIEG, que eu sou fã de vocês, cara. Porque assim, vocês transformam informações que são muito difíceis em informações fáceis, comunicáveis para entregar para o cliente. Porque às vezes o cliente está lá, ele compra muito e vende muito. Ele não sabe qual é o produto que ele mais vende. Mas quando ele passa o mouse ali na plataforma de CIEG, ele encontra ali qual o produto que ele mais vendeu. Eu tenho um caso lá, por exemplo, de uma empresa que vende muito no e-commerce peças para motos. Pô, ele tem uma variação, tem um mês que ele vende muito mais óleo, tem um mês que ele vende muito mais retrovisor, capacete, ele não tinha essa visão. Com a tecnologia e com a tecnologia da CIEG, a gente conseguiu mostrar para ele, né, como é a estrutura do negócio dele. A gente conseguiu deixar de uma forma muito transparente e palatável para o cara entender as informações que eram super difíceis. Agora, isso, cara, isso é interessante. Por exemplo, como é que você utiliza a tecnologia para vender algo para o cliente? E de repente, por exemplo, nessa questão toda de reforma tributária, a tecnologia ela vai ser uma aliada também nesse processo todo, mas como é que você vende isso para o cliente e você gera valor? Como é que funciona o teu processo? Primeira coisa, quando o cara senta comigo lá, eu vou mostrar para o cliente que a gente tem uma contabilidade transparente, a gente não coloca nada debaixo do pano. E aí, nada escondido. Eu vou lá na CIEG, eu mostro para eles lá no final da CIEG eu não lembro o nome do relatório, que você aparece ali as obrigações que tem da contabilidade, o verdinho tá ok, o vermelho você não entregou, né? Eu mostro pro cara, ó, você quer conferir se meu serviço está certinho? O meu portal da transparência ali, você vai ali, você vai ver se eu entreguei a sua DCTF Web, se eu entreguei a sua DCTF, tá tudo bonitinho. Então ele entender que ele tem um cenário, que ele precisa muito de você contador, e que você contador está deixando a relação transparente, porque você vai entregar para ele todas as informações que ele precisa ali, sem ele pedir para mim. Eu deixo para ele o acesso do CIEG, ele vai acessar a empresa dele, ele vai descobrir certinho o que ele tem ali de entregas que eu tenho que fazer e que eu realmente fiz. E se eu não fiz, você pode me avisar, tá lá. Você acha que a transparência, então, ela é um elemento importante para você realizar a sua venda? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, a gente aí caminha para mostrar que a gente tem um diagnóstico da empresa dele. E aí quando a gente começa a mostrar de quem ele compra mais, de qual estado ele compra, de quem ele se acredita, né? O cofre que a gente tem das notas, eu já deixo claro para ele, olha, você tem um cofre aqui que as suas notas vão ficar armazenadas aqui pela sua vida inteira. Isso é uma garantia nossa também. Então a gente vai mostrando as tecnologias. E hoje o que aconteceu também nesse processo? Quando um contador ele se posiciona para a sociedade através das redes sociais, que ele é tecnológico, o cara quando ele senta para você, hoje assim, a primeira pergunta que o cara faz para ele faz o seguinte: Robinho, qual tecnologia você tem na Contabyte para minha empresa? Há 10 anos atrás, quando eu ia falar de tecnologia, os caras ligavam e falavam assim, pô, eu tenho que colocar folha de pagamento no portal. Não, isso é serviço da contabilidade. Minha equipe está fazendo o serviço da sua contabilidade, né? Hoje é o contrário, o cara pergunta para mim, Robinho, quais são as suas tecnologias? Porque ele quer saber se eu tenho as tecnologias que vão atender ele. É isso. Então, o diagnóstico, né? Você transformar a informação que é difícil. Imagina o seguinte lá, o cara emite 1000 notas por mês ou ele tem lá uma infinidade de notas fiscais. Quando você mostra para ele um dashboard que ele consegue enxergar tudo aquilo que ele tem lá, os XMLs que ele tem emitidos ali, em informações úteis, um cara fica apaixonado. Ô Robinho, veja, a gente tem hoje uma sensação no mercado, que é uma sensação verdadeira,
de que o leão ele morde forte. Você acha que ele vai morder mais fraco depois da reforma tributária ou ele vai morder mais forte? Não, vai morder mais forte. Vai morder mais forte porque a reforma tributária, ela não veio para a redução da carga tributária. O governo nunca disse que haveria redução da carga tributária. O governo sempre, o ministro Bernardo Api, lá da reforma tributária, ele sempre deixou muito claro que era redução de custos. Então a reforma veio para simplificar todo um modelo que era arcaico, né, para um modelo simplificado, e aí nessa simplificação, segundo o governo, ia ficar mais barato os seus custos operacionais com advogado. Que é legal. Isso O que eu acho interessante? É. É porque é o seguinte, quando a gente está numa empresa e a gente diz que algo que a gente vai fazer custa mais barato, a gente diz o quanto, né? Sim. A gente coloca um percentual em relação à receita, um percentual, né, uma curva, pelo menos, de quanto diminui. E aí você, quando vem isso aí, para mim é apenas uma bravata, tá? Vai ficar mais barato, beleza, eu sei que vai ficar mais barato, mas quanto? E aí você está aumentando do lado de quanto você realmente existe uma economia ou, na verdade, isso aqui é mais uma majoração, né, para o empresário. Não, mas a carga tributária, ela vai aumentar. O empresário vai pagar mais de imposto. A reforma não veio para a redução da carga tributária, ela veio para a simplificação do processo. A gente espera que a simplificação traga benefícios para a sociedade. E quais os setores que vão sentir mais? Os setores de tecnologia, os setores de serviços. O impacto vai ser geral, Henrique. O que acontece? O brasileiro também, o empresário brasileiro, deixa para a última hora. Se a gente pegar na área pública, vamos para a contabilidade pública agora. Há uns anos atrás, existia a Lei 8.666, que era a Lei das Licitações. Ela foi superada pela Lei 14.133, que é a nova Lei de Licitações. O governo federal foi adiando ela durante 3 anos, a vigência dela, porque os municípios brasileiros não tinham se adequado à nova lei, né? E os empresários também que participavam de licitações também não tinham se adequado à nova lei. A reforma tributária vai ser o mesmo, o sentimento é o mesmo. As pessoas vão deixar para os 48 do segundo tempo para se adequar e aí tudo vai ficar mais caro, né? O único segmento aí que não vai ter um aumento na sua carga tributária é o segmento dos alimentos, né? O governo federal criou uma cesta básica nacional de alimentos, dos produtos que vão compor ali não vão ter alíquota zero, né? Contudo, nunca abaixa o preço, né? A alíquota é zero, mas o preço não vai abaixar. Não vai baixar. E outra coisa, se a gente aumenta a carga tributária de outros setores, como de serviço, cara, vai aumentar, porque a cadeia produtiva, ela está toda interligada, né? Sim. Não tem, uma coisa nunca está dissociada da outra. Então, se o serviço vai ficar mais caro, a tecnologia vai ficar mais cara, entendeu? Tudo vai ficar mais caro, né? Enfim. A gente fala quando a gente fala de economia, a gente fala da inflação invisível, né? Então, quando a pessoa vai no supermercado comprar um produto lá, você percebe que o preço mudou 30%. Mas o governo, ele coloca lá que a inflação do mês é de 1,18, 0,88, né? Bom, mas por que o governo fala que a inflação é isso? Porque trabalha com uma média ponderada ali, né? Mas há uma inflação invisível. A gente que é empresário sabe disso, né? Os custos vão aumentando frequentemente, né? Cara, se um empresário hoje está chegando aqui na tua contabilidade, uma empresa, sei lá, que fatura 5 milhões por ano, certo? Certo. Ele diz assim, ô Robinho, o que eu preciso fazer para me preparar para essa reforma? O que você falaria para esse cara? Fazer um planejamento tributário. Então, a gente pegar toda a empresa dele, entender, e aí a gente faz muito isso na Contabyte, pegar toda a empresa, desmiuçar todos os números dessa empresa, e aí a gente começar a fazer um planejamento daquilo que ele realmente... Porque o que o empresário também, Henrique, a gente percebeu ao longo dos últimos anos, o empresário, ele não sabe, cara, qual é a margem de lucro dele. Ele não consegue cravar. Ele não sabe, na maioria das vezes, na maioria não, eu diria para você que 90% dos empresários brasileiros, ou pelo menos aqueles que eu atendia, eles não sabiam qual a sua alíquota de imposto. Então o cara está pagando imposto ali, ele não sabe quanto é a alíquota dele. E ele está vendendo e ele não sabe qual que é a margem de lucro dele. Às vezes ele está vendendo ali no prejuízo.
Ele está só enxugando gelo ou trocando dinheiro e ele não percebe, uma hora ele quebra, né? Então é identificar para o empresário realmente quanto vai custar o imposto dele dentro da operação dele. Entendi. Tem uma frase, cara, que eu curto muito, que é assim: quem sai na frente bebe água limpa. Essa frase Você conhece essa conhece, frase? Uma frase antiga. Quem acorda cedo bebe água fresca, né? Pro- Para fazer uma outra, uma paralela aqui. Exatamente. Quais as boas práticas que um contador ele pode ter hoje para ele se antecipar a esse movimento que a gente está tendo? Acho que o principal é estudar. Então, o cenário para nós contadores vai ser desafiador. Por quê? Porque a gente vai ter uma demanda de necessidade dos empresários em buscarem bons contadores e essa demanda vai ser com contadores que tenham as respostas necessárias para esses empresários, né? Então, o primeiro passo é estudar com profundidade, né? E aí, assim, Henrique, tem que estudar mesmo, porque é bem extenso a emenda constitucional, a emenda que criou a reforma tributária, mais as leis complementares, mas todo o regulamento está sendo aí, ele é bem extenso, é muito conteúdo, então é estudar, participar de grupos técnicos de estudo, né? Então, muita coisa nova, vai mudar muito, vai mudar a nossa vida por completo. A gente não vai conseguir cravar, o governo, como eu te falei, o governo não sabe, os empresários não sabem, os contadores ainda não sabem o que tem pela frente. A gente sabe que é um cenário desafiador, né? Mas vai ter que ser aquele passo a passo, e aí se você não tiver unido ali com grupos de estudo, de participar de eventos, de estudar com profundidade, você não vai conseguir se encaixar no cenário de mudança, né? Porque vai ser um cenário de mudança. O contador vai ser ainda mais valorizado, né? Cara, a gente tem uma série de problemas, né, tributários hoje, fiscais e tal. Se existisse um botão mágico, certo? Você tem um botão mágico e esse botão ele resolve qualquer problema tributário, certo? Só que você pode resolver um problema. Qual problema que você resolveria? Pagar menos impostos. Todo mundo, o grande problema tributário do cidadão, a gente tem que falar a linguagem do povo, cara. Sim. Quem se comunica bem, que ganha notoriedade. Você é um grande comunicador, né? Muito obrigado. Eu lembro quando você começou as suas primeiras palestras, eu ia te acompanhando e você... todo mundo passa por um processo de evolução, né? Você se transformou num grande player da contabilidade, você é um grande comunicador. Obrigado, muito obrigado. E aí, como eu faço para pagar menos imposto? Eu preciso pagar menos imposto. É isso. É isso. Hoje nós estamos atentos às mudanças e às atualizações. A CIEG está prestando atenção no que está acontecendo no mercado e a gente quer fazer algo melhor e a gente quer servir melhor o mercado. Se você pudesse me dar um conselho, para onde que a CIEG tem que ir para poder servir melhor os contadores? O que você falaria para mim como um empresário de tecnologia? Cara, eu acho que a SEG, ela tem que... Acho que a linha que vocês estão tocando hoje como uma empresa auxiliar das empresas de contabilidade, vocês hoje, são o grande braço das empresas de contabilidade. Acho que é continuar entregando relatórios simplificados, de fácil entendimento. É informação, Henrique. Acho que a SEG tem que ser um polo disruptivo de entrega de informações descomplicadas para os contadores. Porque o que a gente precisa é informação descomplicada, né? Eu fiz uma reunião agora, essa semana, aqui na Avenida Paulista, com um cliente meu, que eu, de noite, estava fechando ali o meu briefing da reunião, né? E aí eu entrei na SEG ali para ver o cliente ali. Eu vi a SEG tinha relatórios novos achei relatórios de auditoria que vocês colocaram ali, que eu peguei, imprimi eles, levei para a reunião e foi show de bola. Então, acho que continuar entregando relatórios, conteúdos que vão ajudar os contadores a... Porque quem não tem, assim, ó, eu não sei se quem não tem SIEG precisa ter a SIEG para entender. E quem tem, não sei se está usando na sua plenitude. Mas se usar, vai crescer muito dentro da sua empresa de contabilidade. Mas vai crescer bastante, porque eu sou prova viva disso. Quando eu comecei
vender SIEG. E minha história foi bem interessante. Rapidamente, eu estava aqui em São Paulo um dia de muita chuva e eu queria falar com alguém da SIEG, eu queria me aproximar da SIEG. E aí o Diego, que é o nosso primeiro contato ali, eu falei, Diego, me leva aí para me conversar com o seu gerente, com o seu diretor e tal. Ele marcou comigo uma padaria aqui na Zona Leste, né, no Tatuapé. Só que caiu o mundo em São Paulo até aquele dia. Caiu o mundo, eles estavam na padaria e eu falei, Marina, a Marina estava comigo, falou, ligar lá para os caras, eu não vou pro compromisso. Falou, o quê? Lógico que você vai. Nós vamos se enfrentar, o mundo tá parado aqui. Não, vamos passar enchente, vamos lá. Meu Deus. Verdade. Aí chegamos na padaria, tava o Henrique e o Jorge ali me esperando. O Diego e o Jorge. O Diego e o Jorge me esperando. O Diegão e o Jorge abriram ali o dashboard de vocês ali. Na hora eu falei, meu, vambora, tá fechado o contrato. Mas eu falei, velho, vambora. Porque eu já olhei ali, eu entendi que tinha tudo para me vender para meus clientes. E aí aquilo ali, dali para frente, eu comecei a colocar nos meus pitches de venda, nas minhas apresentações e... Cara, deixa explosão. Isso é interessante. Explosão, cara. Porque ainda ontem eu estava falando num painel sobre tecnologia e a parte mais fácil da tecnologia é comprar. Sim. É muito fácil para você comprar tecnologia, você só basta ter dinheiro. Como é que você escolhe a tecnologia? Para um empresário escolher a tecnologia, ele tem que se perguntar como que aquela tecnologia serve à estratégia dele. E o que é mais estratégico para uma empresa do que a receita? Vender. Do que a sua lucratividade, né? do que a venda, esse processo de venda. Então, um bom empresário, na verdade, um empresário excepcional, ele se diferencia dos demais no mercado tecnicista, como é o mercado da contabilidade, ele se diferencia justamente por ver oportunidade onde a maioria não vê. E é justamente por isso que você está aí, cara. 1.000 clientes não é qualquer escritório que tem 1.000 clientes. Eu disse, os caras deram risada. Eu falei assim, não, tá fechado, pode fechar o contrato. Não, mas, meu cara, pode fechar o contrato. Porque eu olhei ali, bati meu olhar na apresentação deles, foi, meu, é tudo que eu preciso para mostrar para meus clientes. E dali foi, e qual que é hoje o meu desafio? É a gente entregar para todos os clientes os relatórios da SIEG. Mandando link, relatório por e-mail, para todos. E aí entra um outro diferencial. Né? Se você quer ser diferente, faça diferente. Cara, eu mando para todos os meus clientes. É difícil? Pra caralho. Mas eu mando. E o cara fala assim... O cara começa a ficar mais apaixonado por mim. Por quê? Eu tô sendo proativo. Eu tô entregando para ele um relatório que ele não tem. Quando ele olha, ele fala, caramba, meu. Às vezes o cara nem olha, mas só de eu entregar, e quando o cara olha, o cara se apaixona. Mas eu passo para cada um, Henrique. Eu entrego para cada um. Eu não delego. Tá aqui o Kaique aqui com a gente aqui. Eu cobro o Kaique, eu cobro o Neto, o pessoal da minha equipe. Mando os relatórios. Eu fiz os relatórios, cara, que é bom mandar pros caras. Nesse processo todo de mudança e da reforma, uma palavra que você usou, que eu gostei demais, que foi a transparência. Isso vai ser exigido demais do contador, não vai, cara? Vai. Porque o empresário ele vai sentir no bolso dele, vai sentir o leão mordendo mais forte. A simplificação que o governo fala que vai ter numa redução de custos operacionais, né? O custo da entrega das obrigações, isso é uma bravata. Uma bravata. É total, né? Capaz de piorar ainda mais. Justamente por causa da transição, né, nessa mudança toda, e a transparência vai ser exigida demais. E não tem como você ser transparente em escala se você não tiver ferramenta para poder te apoiar. Porque o empresário, ele é desconfiado. Ele desconfia sempre se ele está pagando mais imposto do que ele deveria pagar. E aí, quando você começa a mandar relatórios do SIEG para ele começa ali a perceber, você começa a tirar dele a desconfiança. E você cria, cara, uma barreira, né? Uma barreira de saída do seu cliente. Porque assim, ó, eu falo pro meu time, conquistar o cliente é fácil, nós fechamos. Quero ver manter o cara na base. E aí você tem que criar barreiras de saída, né? Então uma das barreiras de saída é você ser proativo mandando os relatórios. É isso. Aí é o desafio, né? Então assim, cara, eu não vou sair do operacional porque, assim,
a gente tem que entender que o operacional, ele está relacionado ao estratégico, né? Às vezes as pessoas falam operacional de folha, não, isso o contador não faz. Você já tem o operacional que faz. Mas você está na operação da tua empresa, cara. A tua empresa é um organismo vivo que você tem que estar sempre ali alimentando ela, né? Os seus clientes são parte desse organismo. Você está sempre alimentando eles. Se você ficar longe, eles vão ficar com fome. E se ficar com fome, vai procurar outros lugares para comer. Então, se ele está alimentado ali, meu, o cara vai ficar com você, né? Você cria uma barreira. E assim, conquistar o cliente é fácil, cara. Você convence. Eu quero ver depois que você conquistar. Mostrei o CIEG, mostrei as tecnologias, mostrei tudo, prometi um monte de coisa pro cara. Foi nessa reunião, essa reunião aqui na Paulista anteontem. Depois de um ano, eu sentei com eles e eu fiquei completamente realizado. E os caras também, porque o que eu prometi para eles em levantamentos de diagnóstico, soluções tecnológicas, eu entreguei para os caras, né? Então, esse cara, é muito difícil ele sair. E aí, quando você não atende bem, o cara procura outros, né? Hoje, como é que tá a tua taxa de churn lá? Cara, ela aumentou, e é uma coisa que a gente estava discutindo lá. Na verdade, não aumentou o percentual, né? Mas aumentou o número de clientes, né? Mas Então, tá entrando mais. tá entrando mais. Então, essa é uma coisa. A gente está sempre analisando as nossas métricas, e aí eu pus em discussão isso, ó. A gente cresceu bastante aqui, mas também perdemos alguns, né? Por que nós perdemos esses? Então a gente analisa, perdemos porque a gente não entregou performance, perdemos porque a gente perdemos no preço, qual foi o motivo, né? Mas cresceu na proporção do crescimento dos clientes. Sim. Então isso a gente, numericamente, você fica, porque assim, quando você tem a perda de um cliente, você fica chateado, você vai querer entender, né? Só que quando você vai crescendo bastante, a tendência é que também você perca numa proporção um pouco maior. E aí você tem que saber por que perdeu, né? Mas Mas é muito pequena, viu, hein? Mas a tecnologia, não, sim, pô. O melhor LT do mundo do negócio contábil, cara. Eu acho que o lifetime de uma empresa de contabilidade bem gerida é incomparável. Assim. O cliente fica com você enquanto você estiver com as portas abertas. A gente perdeu um cliente recentemente que a gente ficou bem chateado. Por que a gente perdeu? A gente queria entender, eu queria entender com a turma lá. Fui chamando líderes um por um para saber por que a gente perdeu, cara. Porque não era um cara pra gente ter perdido. A gente não perdeu por preço, a gente perdeu por quê? Por atendimento, o que faltou? Né? E qual foi o aprendizado que você colheu nesse processo? Cara, que cada cliente tem que ser cuidado de uma forma diferente. Que eu sou dono da empresa de contabilidade, mas eu não tô ali achando que minha vida é fácil. Eu tenho que estar próximo do meu cliente e próximo da minha equipe. Mas né? como fazer isso num volume de clientes, por exemplo? Você tem 1000 clientes, é muito cliente. Como é que você vai tratar cada cliente de forma diferente? Na prática, isso, como é que funciona? Eu crio um grupo, eu crio listas de transmissão dentro no meu WhatsApp eu tenho várias listas de transmissões, né? Nessas listas eu tenho os clientes que eu tenho lá, ouro, prata e bronze. Então o ouro, eu tô intrinsecamente ligado na operação do cara, tô acompanhando tudo. Os prata, eu tô em alerta. E o bronze, eu tenho algumas pessoas que vão estar tratando com eles. Mas eu me comunico com as 3 listas, com conteúdos para os 3, né? E os relatórios, aí, aqueles que eu consigo entregar, porque o relatório individualizado você não manda pela lista, né? Você tem que mandar separado, né? E aí você vai fazendo isso aí de uma forma tecnicamente bimestral, vai. Você fala com um hoje, vai voltar a falar com o outro daqui 60 dias, né? Você não consegue falar individualmente com todos rapidamente, né? Tem dia que é desgastante. Por exemplo, um dia que eu tenho que conversar com essa turma, os clientes, eu faço home office, eu fico em casa, e aí começo 9 horas da manhã, fico até 11 horas da noite, até eu esgotar tudo. Ter certeza que eu consegui atingir, e não atinge 100%, né? E qual o teu Não atinge. Qual o teu objetivo pessoal aí para os próximos anos? Cara, a gente estava discutindo internamente lá o objetivo dos próximos 10 anos, né? Então, vou falar um pouco do pessoal. Eu tenho um filho, está se formando um médico, né? Já trabalha no profissional do Corinthians como médico ali, né? Então, tô realizado com ele, tá tocando a vidinha dele agora. A minha parte, então, esse lado pessoal tá realizado. Então, eu foco agora
só para o meu lado empresarial, né? Então, empresarial é ser uma das maiores contabilidades do Brasil nos próximos 10 anos, né? Da minha região do Alto Tietê, a gente já tem números verdadeiros ali, que a gente é a maior contabilidade. O Alto Tietê, Suzano, Mogi das Cruzes, Itacoaxetuba, Ferraz, Poá, a gente hoje é a maior contabilidade. Eu quero isso, né? Quando eu falo para você que eu quero ser um dos maiores, não é por vaidade, é por consequência de trabalho. É perceber que eu tenho essa oportunidade, eu tenho que aproveitar, entendeu? Não é que eu quero ser porque eu quero ser o maior. Não, não tem vaidade, não tem nada. É porque eu percebi que tem uma avenida enorme. E o empreendedor ele tem que ser inquieto mesmo, né? Então. E essa inquietude é o que nos movimenta. Então, na hora que você... Cara, e só entende isso que você está falando quem tem sangue de empreendedor na veia. Quando você fala assim, eu quero ser o maior, eu quero ser o primeiro, isso é muito natural para quem é empreendedor. Quem não é empreendedor, quem não corre risco, certo? Não vai entender. Não vai entender, isso aí. Entendeu? Mas quem está escutando a gente aqui, quem é empreendedor e quem quer crescer e fazer a diferença, entende perfeitamente. Mas, Henrique, ó, de verdade, a gente sabe que o SegCast atinge uma massa gigantesca de contadores. Eu quero ser um dos maiores, não é por vaidade, cara. É porque eu percebi que eu tenho a possibilidade. Então, quem é contador, está em casa, ele tem essa possibilidade. Então, ele tem que se engajar, participar de eventos, se aproximar do Henrique, da CIEG, tem que se aproximar da reforma tributária, tem que se aproximar da comunidade, tem que se aproximar das comunidades empresariais, tem que se aproximar das faculdades. Eu falo para a turma lá, falo todo dia, a gente só vai vencer se a gente fizer o trabalho de formiguinha. O que é o de formiguinha? Tá um dia com o Henrique, um dia na associação comercial, um dia com o Sebrae, um dia dentro da Contabyte. É o trabalho de formiguinha, é o convencimento diário, né? Se a gente conseguir fazer isso... E mais uma coisinha assim, ó, que é importante. Você conhece a metodologia ACF? Não. A gente contratou agora, custou uma fortuna, mas a gente colocou lá. É metodologia arroz com feijão. Cara, a ACF é o seguinte... Faz da forma simples, não precisa inventar muito, não. Concordo. Cara, não precisa inventar muita coisa. Eu concordo com você. Eu falo dos caras, mano, é o arroz com feijão. Eu não quero nada diferente. Faz o arroz com feijão. Não, cara, às vezes, dentro da CIEG, cara, Eu falo a CF, né, da depressão. A CF, que é uma coisa... A gente tem uma filosofia que é o seguinte, e eu acredito muito nisso, tá? Às vezes a gente tem um projeto novo, a gente tem um problema para resolver, aí a primeira coisa que um executivo vem, muitas vezes para mim, é dizer assim, Henrique, mas a tecnologia para automatizar vai levar... Peraí, quem disse que eu quero que automatize? Eu quero que você pegue o telefone e ligue para o cliente, faça uma reunião. Poxa, Henrique, mas a gente tem 3, 4 mil clientes nessa situação. Não, você vai fazer o seguinte, você vai falar com 10, a gente vai fazer um MVP, vamos pegar as impressões e depois a gente vai escalando com calma. Henrique, mas para controlar isso o sistema, mas não dá para fazer no Excel? Dá, mas é manual. Não, mas faz manual. Cara, a gente tem que fazer, porque a gente fica nessa mania de querer automatizar, de querer para fazer as coisas, a gente quer sofisticar antes de começar. Não, você começa e você sofistica no decorrer do processo quando a gente validar as premissas daquilo ali, entendeu? E hoje eu vejo que é um problema de empresário metido a besta. O que é o empresário metido a besta? Ele está crescendo, começa a entrar dinheiro em caixa, aí ele começa a ter a vaidade de ser o expert da gestão. Aí o que ele começa a fazer? Aquilo que antes ele fazia simples quando ele não tinha recurso, agora que ele tem recurso, ele quer inventar moda. É enfeitar, né? Quer enfeitar demais. E eu concordo com você, o feito o feito é muito melhor do que o não feito. Quando eu começo minhas aulas na faculdade, a turma falou, a aula hoje é planejamento tributário. Os alunos ficam tudo para trás, assim. Aí eu falo, vamos tirar uma folha do caderno e papel e caneta. O cara pega lá, escreve. Agora amassa o papel. Pega outra folha, escreve, amassa o papel. Planejamento é isso, é papel e caneta, não precisa inventar muita coisa. Amassa, joga, escreve de novo, vai fazendo e simplesão e refinando. Não precisa ser, um cara acha que é aquela coisa gigantesca com muitas variáveis. Você vai chegar nisso. Vai chegar nisso. Mas até chegar lá, mano, ó. Até a sua empresa ter 100 metas, Puta que pariu. começa com 3, cara.
Perfeito. Sabe o nosso lema hoje na Contabyte, esse ano, de 2025? Ah, Não tem planejar mais nada. É executar o que planejou a vida inteira. Eu falo pros caras, não me cria coisa nada. Não quero mais planejamento novo. Me entrega o que você me prometeu há 2 anos atrás. é isso. Se entregar, tá beleza. Então, tem muita coisa, né? É isso aí. Legal demais. Robson, obrigado, irmão. Obrigado Eu que por esse agradeço. compartilhamento, por essa generosidade toda. Eu espero que a gente estreite ainda mais essa relação e acho que a gente pode ir muito longe juntos aí. Com Cara, certeza. eu tô muito feliz e eu tenho uma frase que eu falo, a César o que é de César, né? Então, assim, a CIEG me trouxe muito retorno financeiro, Que bom. então eu tô feliz de estar aqui é minha casa, cara. Deixa eu comentar, mas é verdade. Eu espero que você tenha ainda mais retorno financeiro, que você cresça bastante, viu? Um desejo do fundo do coração. Legal, Ah, cara. Obrigado, valeu. Gente, falei com o Robinho, professor Robson Guedes, para aqueles que não são tão íntimos. Esse foi mais um episódio aí do CIEGcast. Obrigado por ter acompanhado até agora. Fique com Deus. Até a próxima.